Ciao, ragazzi! Ciao, bambini! Estamos juntos mais uma vez no seu podcast Mondo Giallo, que você pode ouvir nas melhores plataformas de áudio disponíveis. E hoje é um programa especial, sim, o episódio 21. Ele é mais, a maioria dele irá tratar de nossa jornada, nossa empreitada dentro da Horror Expo 2023, sim, que foi no pavilhão da Pro Magno, um lugar que não conhecia, São Paulo, muito interessante, e vamos falar muito sobre o que aconteceu lá, quem eu encontrei, o que houve, o que não houve, uma série de coisas interessantes. Então, gente, por favor, se você está nos ouvindo pelo Spotify, nos dê 5 estrelas, que ajuda muito, por favor. Compartilhem esse modesto podcast com seus amigos. Compartilhem nas suas redes sociais. Compartilhem se vocês não gostaram, que ninguém é perfeito, né? Se não gostaram, compartilhem com seus inimigos. Mas o importante é que todo mundo tenha acesso, nos ouça pelo menos uma vez para julgar por si só o nosso trabalho, tá certo? Então é isso, vamos começando a nossa empreitada fonética aqui no podcast. Então, gente, eu tinha falado com vocês, acho que a semana passada, que eu ia ver uns filmes que estão em alta agora, e todo que os críticos estão adorando, os fãs estão em alvoroço e muito comentário. Tem muita coisa que é feito manada também, como a maioria das coisas estão rolando ultimamente, né? Tem uns filmes que um grupo de notáveis escolhe, daí a manada segue e fica... Mas nesse caso, os dois filmes que tiveram uma repercussão mais interessante, maior, assim, eu realmente gostei muito, foram duas grandes surpresas. Nesse ano que tá muito fraco, né? Que eu já comentei aqui, um ano com poucos filmes de horror interessantes, e apareceram esses dois filmes totalmente diferentes, de lugares diferentes, com propostas estéticas diferentes e que me chamaram muita atenção, né? Vem da Argentina, o When Evil Lurks, em inglês, seria quando chega a maldade, quando a maldade se aproxima, e um outro filme belga chamado Megalomaniac, que é bem interessante, tá certo? E desses filmes, eles têm uma característica muito interessante, eles têm uma personalidade muito forte, muito grande. Eles têm uma atmosfera muito específica, muito legal, muito forte, muito marcante. O Quando Acerca la Maldad, que é do senhor Damian Rugna, que é o senhor que nos deu Aterrorizados há um tempo atrás. Muitos de vocês devem ter visto esse filme. Ele até quase foi refilmado pelo Guilherme Del Toro, que ficou enlouquecido quando viu o filme. Falou que o diretor era super talentoso e blá, não sei o quê. O Vitor Maceleuma, mas não rolou, até agora, pelo menos, a versão americana, dirigida pelo Del Toro, ou produzida por ele, desse filme Aterrorizado, que é desse Damian Rugna. Agora, esse senhor vem com esse filme que é uma pedrada na testa, na cara, é uma voadora no peito, assim, é uma coisa impressionante que ele conseguiu com esse filme. E ele tem a brodagem na produção, na distribuição e divulgação e tudo que está embutido nisso, da nossa querida e necessária Shudder, que é o streaming mais importante do mundo em termos de horror cinematográfico e cinema de gênero, afins, que tem um olhar muito generoso, né? Que não só com o cinema norte-americano, com o cinema europeu, até com o cinema brasileiro. O Morto Não Fala, do meu querido amigo Denison Ramalho, está no catálogo deles, da Shudder. Então eles têm os olhos bem livres, bem abertos para o que está se fazendo no mundo. E eles abrigaram, ajudaram na finalização desse filme, que é uma coisa muito interessante. Ele pode ser uma espécie de folk horror, mas com uma atmosfera meio de possessão, de praga, tipo The Last of Us, e tudo que está embutido nisso, e é muito mais. Ele mostra um sujeito que está com uma doença estranha no início, e ele meio que tem que ser isolado, e é nessa tentativa de isolamento desse homem, as coisas começam a fugir do controle, e o horror começa a se instaurar nesse lugar, que é bem no Pampa argentino. O Pampa, que é uma paisagem lá do sul, que é muito presente no Rio Grande do Sul, no Uruguai, na Argentina, que é uma planície, uma reta, não tem montanha, não tem elevação nenhuma, é uma reta sem fim. Tem algumas vegetações aqui ali pontuais,
mas parece que não tem fim. E tem um vento, que é o minuano, que a gente fala lá no sul, que é muito frio. E é bem essa ambientação. E eles conseguiram fotografar esse cenário, essas externas, de maneira brilhante no filme. A paisagem do filme é uma das personagens, com certeza. E ele tem, assim, atores ótimos. Os atores argentinos são muito bons, mas é aquelas interpretações dramáticas, aquela coisa passional, assim. E tem tem um bom gore, tem uma violência gráfica interessante. A história é interessante, é muito original. A mitologia que eles criam em torno do filme é muito interessante, muito original também. Tem uma trilha sonora ótima. O filme é muito bom, assim. Filme muito surpreendente. Ele te pega de uma maneira incrível e qualquer coisa pode acontecer durante o filme. Ele não tem um roteiro, assim, óbvio, muito linear, muito pelo contrário. Ele vai surpreendendo o espectador até o final. Eu achei que o final poderia ser um pouco diferente, ou poderia ser um pouco antes, mas as opções dele do diretor não estragaram a experiência, não estragam a experiência de ver esse filme, que é muito, muito, muito bom. Assim. O cinema argentino é maravilhoso, os argentinos, eu não tenho esse preconceito babaca contra a Argentina, contra os argentinos, muito pelo contrário, eu admiro muito o país Argentina, os argentinos, a cultura que eles têm. Eles têm, em termos econômicos, eles estão afundados no esgoto, assim, mas em termos culturais e do que eles conseguiram construir, a própria capital Buenos Aires é uma cidade incrível, foi eleita há pouco tempo por uma major que faz pesquisas de qualidade de vida, uma empresa britânica muito séria, fez o ranking das 10 melhores cidades para se viver na América do Sul, e Buenos Aires ficou em primeiro lugar. Depois ficou Santiago do Chile, depois Montevidéu no Uruguai. Então, os nossos vizinhos aqui estão muito além da gente, até politicamente, todos os 3 países já aprovaram o aborto, né? Descriminalizaram a maconha, eles têm muito mais, é tudo muito mais progressista, muito mais avançado, muito menos careta, muito menos provinciano do que aqui. O Brasil é um país provinciano, arcaico, tacanho, sabe, cheio de preconceitos, assim, alguns medievais, dominado por sabe, no Congresso ainda tem uma direita evangélica, sabe, extremista, que tá, sabe, que nos tranca, a gente fica trancado, sabe, no tempo e no espaço, uma coisa. O Brasil não anda, sabe? Muito por causa dessa gente e por causa de outras coisas também. E principalmente a questão da educação, porque tanto a Argentina, o Chile, o Uruguai são países onde a educação é, assim, primorosa. Um jovem argentino, em média, ele termina do que seria, no meu tempo, eu sou exemplo do primeiro e do segundo grau, né? O que seria o ensino básico, fundamental, até antes de ir para a faculdade, em muitas escolas argentinas eles saem falando inglês e francês. E praticamente todo mundo estuda junto, desde o filho do milionário até o filho da pessoa mais humilde, do profissional mais humilde. Todo mundo está junto. No exército deles também é assim, todo mundo junto. Eles têm uma questão de igualdade muito grande. E é uma cidade muito refinada, Buenos Aires. Montevidéu é uma cidade que tem horrores de cinemas, pessoas incríveis, um lugar... E eu gosto muito, não é todo mundo que gosta de Montevidéu. E eu sou mais tiozão, assim, pra mim tem uma vibe mais legal, os cafés, os cinemas. Os críticos de cinema uruguaio são super rígidos, tem coisas incríveis lá. Até um dia eu vou falar sobre o pessoal do Clube de Cinema de Porto Alegre, que ia pra lá ver filme na época da ditadura, mas outra hora eu falo com mais calma. Então os argentinos são maravilhosos, né? Então, e o cinema que eles produzem já ganharam 2 Oscars, né? E por 2 filmes totalmente diferentes, né? A História Oficial e o maravilhoso Segredo dos Seus Olhos, que eu acho um filme, nossa, que me emociona muito, muito. E eles têm uma coisa lidam bem com o thriller, com o suspense, com filmes com uma atmosfera muito particular. Eu adoro. Viva a Argentina, tem nada contra, nada, sabe, nenhum preconceito contra o povo, nada. Então, é maravilhoso esse filme, quando chega a maldade, quando a maldade se aproxima. Não sei se ele vai ser
lançado algum streaming aqui. Não sei se ele vai sair de alguma forma aqui, mas o título é mais ou menos esse. E ele fala dessa questão da maldade pairando no ar. Ele lembra um pouco It Follows, A Corrente do Mal. Ele tem essa coisa, assim, de sempre ter alguma coisa, uma ameaça, sabe, pairando no ar, uma coisa estranha, ameaçadora. Ele consegue colocar isso no filme de uma maneira muito efetiva, muito interessante. Muito interessante mesmo, assim. Não é, sabe, feito de qualquer jeito. E tem o filme belga, né? Que é dirigido por um moço que está iniciando no longa, o Karim. Ele tem um sobrenome meio estranho. Owen Raj, que é o Megalomania, que é um filme, gente. E aí já é outro lado da moeda, né? É um filme muito sombrio. Ele tem uma vibe que vai lembrar muito Mártires e outros filmes do cinema extremo francês dos anos 2000. Na Bélgica se fala francês, o filme é falado em francês. E ele tem uma premissa muito interessante. Ele seria um filme sobre um assassino real que existiu na Bélgica, que era o açougueiro, e ele vai mostrar os filhos, o casal de filhos dele, na época atual, 2023, o menino, o rapaz, querendo meio que seguir o legado do pai, assim. É mais ou menos o fiapo, o pequeno fio seria o resumo, mas o filme vai bem mais além. Ele cria atmosferas sufocantes, depressivas, pesadas. É um filme, na sua maioria, em preto e branco. Ele tem alguns comentários em cor, assim, algumas coisas aqui e ali, mas ele basicamente é um filme preto e branco. Ele lembrou outro filme belga que eu vi há muitos anos atrás, O Aconteceu Perto da Sua Casa, que é um filme de uns garotos fizeram, acho que uns 4 diretores que são acreditados, que mostra uma equipe de filmagem que segue um assassino em série, e é em Bruxelas. É muito interessante. O filme é meio found footage, meio falso documentário, aquele esquema todo, assim. Nossa, o filme já tem... Eu acho que ele é do final dos anos 80, se não me engano. Não recordo agora. No Brasil saiu como Aconteceu Perto da Sua Casa. É um filme muito legal. E esse filme, anos depois, o Megalomaniac pega essa vibe. Só que o Aconteceu Perto da Sua Casa, ele tem um pouco de humor, um humor meio ácido, meio... o que chamam de humor negro, né? Antigamente costumavam chamar humor negro. E ele... Não, o Megalomaniac não tem nada de humor, não tem nada de feliz. É um filme que é impossível sorrir durante a exibição desse filme. Ele tem uma trilha sonora eletrônica sensacional. Para quem não sabe, a Bélgica é a terra da EBM, a Electronic Body Music, né? Que foi muito forte nos anos 80 e nos anos 90, com grupos como Front 242. Então eles têm uma coisa da eletrônica meio industrial, assim. E esse filme tem essa vibe na trilha sonora, que casa perfeitamente com todas as imagens depressivas, os abusos que a menina sofre, a irmã do rapaz, que são filhos lá do famoso açougueiro, a loucura, os reféns deles, a convivência com outras pessoas, e como a história ela vai se desenvolvendo, assim, é uma coisa bastante nihilista, bastante sombria. É muito assustador mesmo. Eu não vou dizer que eu gostei, mas eu gostei muito dos dois. São experiências bem diferentes. Eu até puxo um pouquinho pro Megalomaniac, que é um horror europeu, mais assim, sombrio, mais experimental, vamos dizer assim. Mas a força quando se aproxima a maldade, When Evil Lurks, o argentino, ele tem também uma coisa que me pega, assim, pela emoção, que é um filme de fortes emoções. É um filme que ele vai te pegando aos poucos. Os dois, eles têm, cada um à sua maneira, eles capturam o espectador e terminam os filmes e você tá, nossa. E eu vi os dois no mesmo dia. Então, eu saí meio zonzo, assim. Eu vi primeiro o argentino, depois o belga. E foi uma experiência muito forte. Vou dizer pra vocês que não foi bolinho, não. Foi muito forte. Muito difícil, né? E é isso, né? Tanto o When Evil Lurks quanto o Megalomaniac são altamente recomendados nas locadoras da internet, por aí da vida. E vamos ver se eles aparecem em algum streaming aqui ou ali. Eu acho que é capaz do argentino parar em algum streaming aqui no Brasil, ou passar em festivais, né? Porque é capaz de... Vamos ver qual vai ser o percurso dele, né?
Porque na hora de olhar os filmes argentinos, uruguaios bons, nenhum festival aqui, sabe, acaba pegando. Como é o caso do Amor y la Matinée, né, aquele filme argentino e uruguaio que lembra Os Olhos da Cidade São Meus, né, do Bigas Luna, que é um assassino dentro de um cinema. É Red Screening, é o título em inglês, que é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Passou desapercebido nos festivais. Então eu acho que tinham que olhar mais, com um olhar menos preconceituoso para o Mercosul, para o cinema muito bom que é feito na Argentina, no Uruguai. O Chile tem coisas boas também. O negócio tá aberto para essas cinematografias vizinhas aqui. Ser menos essa coisa snob brasileira de só olhar para a Europa e principalmente para os Estados Unidos, sabe, de uma maneira, eu acho até brega, sabe? Como se não existisse nada no mundo além dos Estados Unidos e da Europa, sabe? E o mundo é muito maior, tem a Ásia toda, tem os países periféricos da Ásia que estão em torno da Coreia e do Japão, tem as coisas da Austrália, como o Fale Comigo, o grande destaque, um dos grandes destaques desse ano, que é uma produção com pouquíssima grana, de uma molecada australiana, e que ganhou o mundo, assim, virou um fenômeno nas bilheterias. Já vai ter a prequela produzida pela A24, então, sabe, a gente tem que abrir os olhos. Abram os olhos que vocês vão ter grandes surpresas. Não tenham preconceitos, por favor. Não tenham preconceito. Preconceito não faz bem a absolutamente ninguém. Então, crianças, fomos na tal da Horror Expo, que foi no dia 4 e dia 5 de novembro, aqui em São Paulo, e já com gostinho, torcendo para chegar o ano que vem. Nós só fomos no dia 4, e no dia 4 havia um evento lá, um dos muitos eventos, que se chamava Horror Talks, que eram pessoas falando sobre aspectos do horror, do fantástico e afins, e nos colocaram às 13 horas para falar sobre o terror dos anos 80, né? Eu, o Fernando Brito, curador da Versátil Home Video, que é um dos nossos grandes parceiros há muito tempo, tanto lá no Cinema Féricos como aqui no podcast. Uma parceria que eu quero manter, assim, sempre. O Brito é um cara assim, sensacional, tem uma cultura cinematográfica muito profunda, tem uma sensibilidade cinematográfica muito profunda, é um grande curador. Graças a ele, várias coisas foram lançadas aqui pela Versátil. E estava junto conosco o meu xará, o Marcelo Milici, que é dos cabeças do antológico, necessário, tradicional, famoso site Boca do Inferno, que é a fonte de informação em língua portuguesa dos filmes de horror há mais de 20 anos. É uma coisa... a resistência deles é uma coisa impressionante. Eles continuam mantendo o site, mesmo nesses tempos de podcast, de YouTubes e coisas. Eles continuam mantendo o trabalho heróico deles, divulgando muita coisa, não só o que está no mainstream do terror, mas coisas muito alternativas, muitos textos, falando de trabalho de pessoas novas na literatura, na arte em geral. Eu escrevi muitos textos para eles. É um site que eu consulto muito quando estou procurando informações e fortuna crítica de vários filmes. É uma coisa impressionante. O volume que eles têm de reviews, de textos, de críticas, uma coisa impressionante. Tudo em língua portuguesa. Porque havia uma época, antigamente, que a maioria os melhores sites e a informação se buscava em site gringo, era tudo em inglês, não é todo mundo que domina, assim, profundamente outro idioma. Alguns em espanhol, mas a maioria era tudo em inglês. E o Boca veio já há 20 anos já com essa proposta de vamos fazer um conteúdo, né, em língua portuguesa, no nosso idioma. E tem coisas impressionantes, textos muito bons. Eu vi textos de anos e anos atrás, nossa, muito bom. Muito bem escrito, e a ficha técnica dos filmes, tudo, tem muita informação, imagem, é demais o Boca do Inferno. O Milícia é um trabalho heróico, fez durante vários anos, Festival Boca do Inferno também, eu já fui jurado, numa fase que era só curtas, era uma edição, eu acho que
mais de uma edição que eram só curtas-metragens, com programações temáticas, coisas incríveis, de vários países, muito bem escolhidos os curtas. Teve algumas edições com longas, mas é um festival também de resistência, o Festival do Boca do Inferno. Heróico o festival dele. Ele não sabe que trabalhar com cinema fantástico, cinema de gênero no Brasil é muito difícil. É muito difícil mesmo. É uma coisa impressionante. Então, nós três, esses dois queridos senhores notáveis, ficamos debatendo, né, falando sobre o terror dos anos 80, com um tempo pequeno. O grande problema, o espaço onde eles nos colocaram, tinha várias coisas acontecendo em volta. Tinha uma instalação atrás, que eu não sei o que era, tinha uma mulher gritando o tempo inteiro, e som disso, som daquilo. Os sons ao redor atrapalharam, não vou dizer que não. E eu também fui muito pateta, muito boca aberta, não conseguia mexer algumas vezes eu tô falando no microfone, falhou, porque eu ia relaxando, e eu como pisciano, né, viajo assim, no texto, em tudo, e nas imagens, e fica aquela coisa delirante. Eu meio que afastava um pouco o microfone. Teve algumas falhas da minha parte, eu confesso. Perdoem quem estava lá, sabe? Não foi minha intenção. Uma próxima vez eu vou cuidar mais disso, vou treinar antes, muito mais. Mas conseguimos dar o recado, falar muito sobre os aspectos dos anos 80, que é uma década muito particular. É uma década que começou, né? O 1980 já começa com o Iluminado, com o Canibal Holocausto, com a Mansão do Inferno, do Dario Argento. Termina em 89 com Santa Sangue, do Alejandro Jodorowsky, produzido pelo Cláudio Argento, irmão do Dario Argento. É uma década muito vasta, com muita coisa. A década dos slashers, e só no ano de 81 foram 30 slashers produzidos, uma coisa impressionante. A década dos efeitos gore do mestre Tom Savini, isso mais em Hollywood, né, nos Estados Unidos. E na Europa, o Gianetto De Rossi, né, que fez os efeitos gore da trilogia do Inferno, do Lucio Fulci. Tinha trabalhado com ele antes, um pouquinho antes, no Zombie, né? Ou Zombie Due. E é um grande maquiador que já vem dos anos 70. Ele fez os efeitos gore do No Profanar el Sueño de los Muertos, lá do Jorge Grau. Então, é uma década muito interessante. A década das locadoras de VHS, que abriram a possibilidade de se ver filmes de outra forma, que não existia. A década da MTV, que surgiu, criando uma nova estética, né, no audiovisual. O audiovisual nunca mais foi o mesmo no mundo inteiro, em todos os tipos de produção, depois do surgimento da MTV. Vídeo, thriller do Michael Jackson, né, que o Michael Jackson chamou o John Landis depois que viu o Lobisomem Americano em Londres, que ele ficou enlouquecido, né, de 81. Aliás, um ano que tem dois filmes de lobisomens, o Lobisomem Americano em Londres e o Grito de Horror. Sem esquecer da Bala de Prata, né, A Hora do Lobisomem, também, anos 80, maravilhoso. E tem muita coisa, né? A década de 80 é vastíssima. E a gente conseguiu falar um pouco, assim. Eu até, no finalzinho, né, peguei rapinha, ainda falando do Evil Dead Trap, né? Que é um slasher dos anos 80. Japonês. A Armadilha do Demônio, se não me engano. Ele saiu até no box do terror japonês, eu acho que o volume 2 da Versátil. Porque ele tava na Darkflix, não sei se ele ainda está. Que é um filmaço, adoro. Um slasher que mistura snuff com citações de Suspiria. E é um filme que influenciou primeiro os Jogos Mortais de James Wan. Maravilhoso, maravilhoso. Os japoneses já estavam na frente até no slasher, né? Só com esse slasher, a questão narrativa dele, o final, os desdobramentos, tudo é um slasher maravilhoso. Bem brutal, tem algumas cenas bem brutais. E conseguimos dar um recado. Foi legal. E depois ainda peguei alguns filmes dessa última leva da Versátil, ligados aos anos 80, que eles lançaram o Obras Filmes de Terror anos 80, volume 2 e volume 3. Lançaram também um volume dos anos 80 dos filmes de ataques de animais em fúria, né, dos anos 80, que é muito legal.
E nesses boxes tem filmes como Adoradores do Diabo, que é maravilhoso, The Believer, O Enigma do Mal, né, o The Entity, que a Barbara Hershey é atacada por um espírito, sexualmente falando, e é uma história real, que tem um livro, também que foi best-seller na época. E tem um monte de coisa, do Mensageiro de Satanás, vários filmes, o Special Effects, o primeiro. E tem muita, mas muita coisa legal. Vale a pena. E no de Ataques de Animais tem o Olhos da Noite, que é um filme canadense de ratos assassinos, que é perturbador, um filme maravilhoso. E em contraponto tem o Rats, né, do Bruno Mattei, que é aquela trecheira assim, absurda. Eles pintaram os hamsters de cinza pra aparecer. Os ratos tem o final mais absurdo, mais bizarro, um dos mais bizarros que eu já vi na minha vida. Entre outros, tem aquele Monk Shines, aquele da macaquinha, que vai cuidar de um rapaz que é tetraplégico, e ela enlouquece, ela fica obcecada por ele, que é do nosso querido George Romero, né? Um dos últimos filmes do Romero na direção. Tem muita galera, esses 3 filmes são maravilhosos, esses 3 boxes da Versátil são maravilhosos, tem relíquias incríveis nele, e vale a pena. E também com o BD, o Blu-ray que eles lançaram do Babadook. Que filme maravilhoso, Babadook. É uma coisa impressionante. O resultado que a diretora maravilhosa conseguiu nesse filme vindo da Austrália, né? Tem até citações do Bava. E é uma coisa. E a edição tá linda, a luva tá linda. Tem uns altos relevos, umas coisas brilhantes. Muito bonitas mesmo. Eu adorei. E foi muito bom, né? A gente tentou trazer outras coisas, mas os preços estavam muito absurdos. Eu quase... Porque teve aquela edição histórica que muita gente conseguiu na época. Eu rateei e acabei perdendo. E é uma coisa meio que uma pequena maldição que é na minha vida. Que é o Blu-ray do Lobisomem Americano em Londres. Eu ainda não consegui, e ele é um artigo raro hoje em dia. Tá muito raro. Tanto que tava 300 pila. 300 reais, sabe? E é uma coisa absurda, né? Não rola, né? E antes que eu esqueça, a diretora do Babadook, a Jennifer Kent, maravilhosa. Ela tem essa questão do olhar feminino dentro do cinema de horror, cinema fantástico. Ela tem um olhar muito particular. Ela tem um episódio naquela série do Guilherme Del Toro, aquela antologia dele da loja de antiguidades, de relíquias, que é o último episódio desse passagem, que é de um casal de ornitólogos que vai pra uma mansão, numa ilha, pesquisar os pássaros da ilha, acontecem coisas. A fantasmagoria que ela registra, né, nos filmes dela é muito particular, muito pessoal, a todo um olhar feminino, muito generoso, muito profundo. Questões de gênero, do gênero feminino são muito bem colocadas na obra dela, tanto no Babadook como nesse filme. Era o Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro. Essa é a série que tá na Netflix, uma das poucas coisas boas que a Netflix fez ultimamente. Sabe? Porque infelizmente tá difícil, né? O Santa Morte é assustador. E até tem amigos que cancelaram a assinatura, porque continuaram com a assinatura até ver a Queda da Casa Usher, depois que terminaram de ver, cancelaram. Porque já viram que não tem mais jeito. Mas uma das coisas boas da Netflix é esse Gabinete de Curiosidades, que eu espero que tenha uma segunda temporada, que tem esse episódio da Jennifer Kent, que é lindo. E o Babadook é maravilhoso. Que filme incrível, né? Adoro. Então, e uma coisa que massageou muito meu ego, né, na Horror Expo, foram os fãs, os queridos, os amigos, os encontros, né? Que esse tipo de evento traz, né? Que você vê que às vezes a gente que é fã de terror, né? Mas tem uma época que você acha, será que é só eu que gosto desses filmes? Será que não tem mais ninguém? Você vê que tem uma família enorme. É muita gente. Tava muito cheio. Uma hora começou a encher. Uma coisa impressionante. Como encheu a Horror Expo no primeiro dia. E encontrei fãs, sim. Pessoas queridas que tiraram foto comigo e falaram que adoram o Cinema Fera, que estão acompanhando agora aqui o podcast, o Mundo Giallo, que descobriram o Giallo através do Cinema Fera, que descobriram o cinema italiano. Muita gente na pandemia viu nossa playlist de vídeos temáticos por década, né? Os 15 melhores filmes dos anos 80, ano por ano, anos 70, anos 60. Nós tivemos
falei também sobre filmes dos anos 50, dos anos 90, alguma coisa dos anos 2000 também. E aí teve muita gente que descobriu isso durante a pandemia também, acabou indo atrás dos filmes. Duas meninas em particular, assim, que me emocionaram muito o depoimento das duas, falando sobre o Cinema Férico, sobre o Mundo do Diálogo, que é a Fabiana e a Cláudia, duas queridas, dois anjos que apareceram, se materializaram na minha frente, assim, me emocionaram muito, assim. Porque só eu e o William que sabemos o trabalho, o trampo que dá, ainda manter lá o Cinema Férico com o YouTube, fazemos de tudo pra gente desistir. O YouTube é uma coisa, assim, impressionante que ele faz pra gente acabar desistindo, né? Pra quê? Aquele algoritmo deles, que é uma coisa muito duvidosa, muito estranha, sabe? Que trancou o canal nos últimos tempos, a gente não... É impressionante o número de assinantes, inscritos, né? Demora para aumentar, é uma coisa impressionante, tem uma série de problemas. Claro, tem problemas nossos também, alguns erros, algumas escolhas erradas, sim, assumimos isso, mas o YouTube poderia nos divulgar mais, poderia nos ajudar mais, ser menos, sabe, é uma coisa, qualquer coisa eles querem restringir o vídeo, e não pode isso, não pode aquilo, e direito autoral disso, direito autoral daquilo, é uma coisa muito castradora para criador de conteúdo, porque para criar conteúdo você tem que se sentir livre, né? É uma coisa impressionante. E além dessas meninas, né? Teve outros fãs que apareceram de surpresa e tiramos fotos, foi muito lindo. Uma meninada incrível, bonita, cheia de vida, com um brilho no olhar, falando de cinema de horror, fãs mesmo, genuínos, sabe? Que não fazem concessões. Um pessoal incrível, adorei. E encontrei os meninos do podcast A Hora do Pesadelo, dos queridos também, um amor, assim, eles, adorei ter encontrado. Encontrei o meu querido amigo Getro, que há muitos anos eu conhecia só virtualmente, não conhecia pessoalmente, e nos esbarramos lá, tiramos foto, fizemos story, fizemos um monte de coisa, conversamos, rimos muito. Ele é um querido, uma pessoa generosa, sabe? Um ser humano, assim, incrível. Não é à toa que ele chegou onde ele chegou, assim. Tem pessoas que merecem, sabe? Estar onde estão, sabe? Pelo que elas são, verdade. Pela sinceridade que o Getro tem de falar dos filmes, a paixão com que ele fala, não é uma coisa gratuita. Você vê que não é uma coisa por ego, não é uma coisa para querer aparecer, para querer se, sabe, mostrar que tem um conhecimento superior, alguma coisa do gênero, vaidades e coisas. Não, ele é aquilo ali meio que ele é no vídeo, ele é pessoalmente, ele é super acessível, super simpático, sempre sorrindo. Ele está sempre sorrindo. Coisa muito legal dele. Gostei muito de ter encontrado ele pessoalmente. E foram vários encontros, né? Com relação ao evento, eu teria algumas colocações a fazer. Acho que a divulgação deles não foi, embora tenha vindo muita gente, né? Eu sei que hoje em dia, esse pessoal que é mais novo, né? Que eu sou um senhor, né? Um tiozão. Eu sou do tempo que se divulgava em jornais e televisão. Essa coisa de assessoria de imprensa era uma coisa muito, muito presente. Na minha formação como jornalista, aprendemos isso na faculdade, tudo. Tivemos cadeiras, né? Disciplinas de assessoria de imprensa, marketing, esse tipo de coisa. Ok, mas eles não divulgaram, podiam ter divulgado mais, podiam ter feito parcerias com a Darkflix, por exemplo, podiam ter falado com o Hernani e botar um stand lá na Horror Expo com clipes dos filmes que estão no catálogo deles. A própria Look também, que tem um acervo muito grande. Outros streamings também, a Netflix poderia estar com um stand enorme lá. Uma coisa meio a lá CCXP, assim, da vida, sabe? Falar com os outros estúdios. Podiam ter chamado, por exemplo, o diretor do When Evil Lurks, né, o argentino. Ele viria, com certeza. Ele não tá tão longe. Outros diretores aqui do Brasil. Podiam ter chamado do Rodrigo Aragão para falar. Seria interessante ele mostrar alguma coisa do filme que ele está em produção agora, que é é um filme que agora ele vai trabalhar com um thriller sobrenatural, a história de um prédio lá
na praia, que fica meio por uma boa parte do ano abandonado. Então tem pessoal que vai se hospedar nesse lugar e começa a ver coisas. Depois ele já dá uma prévia do filme, já falar. Muito legal. A Liz Vamp teve no domingo, não havia, minha querida amiga Liz Vamp, querida mesmo, amor, sua doce, generosa também. O pessoal do horror, de modo geral, é muito generoso, é muito amigo, muito leal, muito sincero, sabe? Nos seus atos, na sua maneira de ser, a sua relação com o trabalho também. E poderiam ter ido mais pessoas, com certeza. Mas até que teve convidados interessantes, como o Chris McNeil, que é o neto dos Warren, lá da Invocação do Mal, né? O homem que tem em casa a Annabelle original entre seus brinquedos, que é um tiozão, é um ursão Ted muito fofo. Ele falou com todo mundo, tirou foto, passeou, falava pausadamente. Porque ele falava um pouco, a menina traduzia. Ele foi uma das atrações principais. É um cara muito humilde, muito legal, muito paciente, porque fã de terror é muito... Oh, meu Deus, eles ficam... É uma tietagem, assim, em volta. Ele é muito legal, sabe? Um cara muito querido. Pena que não deu pra tirar uma foto com ele. Algumas pessoas conseguiram, como o menino lá do Que Diabo é Isso, que infelizmente eu não encontrei pessoalmente. Eu sei que ele estava lá. É um podcast que eu adoro. Ele é meu conterrâneo, ele é do Sul também, veio pra cá especialmente pra passear lá, cobrir a Horror Expo. E infelizmente não nos encontramos. Eu sei que ele tirou uma foto com o herdeiro dos Warren, maravilhoso. E infelizmente não rolou, né? Mas era muita gente, foi meio difícil. Eu já encontrei fãs, encontrei um monte de gente. O Leandro Novo tava lá, o ilustrador, um querido também. Muito talentoso, a gente tá querendo ver com ele para ele fazer o novo logo do Cinema Férix, talvez um outro logo pro Mondo Diálo, mas o logo do Mondo Diálo, que até foi produzido pelo William, eu acho uma graça, acho muito fofo, tem tudo a ver, né, porque ele é amarelo, tem aquela manchinha de sangue, eu achei legal, assim. Por enquanto não vamos mexer no logo do Mondo Diálo, mas no do Cinema Férix a gente tá pensando em pedir para ele fazer uma nova arte para nós, assim, que ele tem muito talentoso, ele já está colaborando com outros amigos nossos e é o cara que tem talento. E talento, se tem uma coisa que eu respeito e reverencio, é talento. Podem ter certeza disso. E tinham, como eu falei, tinham lugares com vendendo filmes, muito material. Tinha um cara... Eram dois caras, na verdade, esculpindo estátuas. Um cara que ele fez uma estátua do lobisomem americano em Londres, perfeito. Fiquei chapado. Coisa incrível. Mas tudo muito caro, que são peças únicas, né? Mas é tudo pra olhar. Eu fiz até uns stories. Eu coloquei lá no arroba do Cinema Fero, que são lá uns reels também. E, por sinal, por favor, né, nos sigam, né, no arroba Cinema Férix. Em breve vai ter um arroba Mondo Diálo, aguardem. Já está estando providenciado. Mas, por enquanto, nos sigam também no arroba Cinema Férix. Vai nos ajudar muito. E quanto mais seguidores, mais possibilidades a gente explorar o perfil, né? Poder ter mais tempo de story, mais tempo de reels, mais tempo para introduzir conteúdo, né? E a gente agora vai começar a pegar muito no Instagram também. E tá falando das estátuas, das action figures que eles estavam fazendo. Tinha um ET incrível, maravilhoso. O outro tinha um lobisomem de bípede também. E outras peças, uma estátua do Drácula do Bram Stoker, que meu Deus, eu queria aquilo aqui na minha estante. Queria várias coisas. Demais esse stand do pessoal. Demais. Que pessoal talentoso. Impressionante. Nossa. E a paciência, a calma, a paz com que eles esculpiam, pintavam. Eles estavam fazendo coisas, criando imagens ao vivo. Estátuas, né, ao vivo, grandes escultores e pintores, né, com esse olhar mais específico pro universo do horror, que é muito vasto, tem muita coisa para ser explorada, várias criaturas, vários seres, né, de vários mundos. É uma coisa muito legal, nossa, impressionante o trabalho desses caras. Tinham instalações, uma instalação de horror medieval, tinha uma que tinha uma riga possuída pelo demônio flutuando, assim, eu achei bem legal. Tinham várias coisas legais. Poderia ter mais? Poderia, mas é a segunda edição deles. Eu já notei que é um pessoal
muito assim, como é que eu vou dizer? É um pessoal, em termos de idade das pessoas que organizam, é um pessoal bem novo, que tem uma visão dessa geração mais nova com relação ao horror, com relação às redes sociais. Mas eles tinham que pegar alguém, um bom assessor de imprensa, para divulgar bem, colocar eles na mídia mesmo, nos jornais locais aqui de São Paulo, SPTV 1 e 2, chamar repórter, e como eu falei, chamar diretores daqui, se é uma questão de custo, pegar, tem muita gente talentosa, muito diretor talentoso na Argentina, no Chile, no Uruguai, na Colômbia, sabe? Pessoas muito legais. Aqui no Brasil, o pessoal dos curtas, de fazer oficinas de roteiro. Pegar, por exemplo, o João Caetano e a Mariana para. Eu sei que eles fazem oficinas legais, estão até fazendo uma oficina específica. Há pouco tempo eles fizeram de cinema queer, em curta-metragem, e chamar outras pessoas, chamar o Denis Ramalho, que mora aqui em São Paulo. Podia chamar a Gabriela, a diretora lá do Animal Cordial, da Sombra do Pai, e muita gente, o Samuel Gali, um monte de gente. Tem gente, chamar o Baestorff. Imagina uma oficina, um debate, um bate-papo com o Baestorff, falando que ele fala de filmes do mundo inteiro que ele descobre, que é uma coisa. Aliás, sempre que tiver passando por uma live ou alguma coisa que tenha o Peter Baestorff, parem, pegam um bloquinho de notas e anotem as dicas dele, que eu já vi filmes assim inacreditáveis que ele citou, assim. É um cara muito bem informado de cinema, de world cinema, de horror, assim. Ele pega país por país e destrincha diretores e filmes assim que você nem imagina que existam. Poderia ter sido chamado também. Um cara que está disponível, um cara muito legal, muito comunicativo, sabe falar bem em público. E tantas outras pessoas, né? Como eu já tinha falado bem antes, podiam ter chamado o Rodrigo Aragão, até para fazer uma prévia desse novo projeto dele. Parece que é Prédio Vazio, no título provisório, não sei se vai ser o título oficial do filme. E ele fazer uma exposição dos bonecos, fazer uma versão do museu que ele tem de bonecos de terror, de criaturas, que além de efeitos práticos, o Rodrigo ele cria animatronics também, bonecos e seres e monstros. Ele tem uns zumbis maravilhosos, umas criaturas. Ele é muito talentoso. E podia fazer uma oficina de bonecos, em vez. Porque sempre tem uma oficina de efeitos, né? Por que não fazer uma oficina de bonecos, né? E é um espaço interessante. Gente para chamar, fora a infinidade de pessoas lá fora, né? Dependendo do patrocínio que eles conseguirem. Poderiam tentar entrar num edital, né? Que agora nós temos o Ministério da Cultura, né? Nós não somos mais cidadãos de segunda categoria, então pegar uma parceria também do Estado, mesclar um patrocínio do governo, um patrocínio privado também. Como eu falei, podiam ter chamado a Netflix, a Prime Video, que tem muito conteúdo de terror. Muitas séries, muitas coisas incríveis, né? Poderiam chamar... imagina, ele chamando o pessoal do Yellow Jackets, a menina que fez o elenco do Totally Killer, né? 16 Facadas. Podiam ter chamado essas pessoas. Por que não? Por que pensar pequeno sempre? Dentro de uma toca, sabe? Vão expandir o mundo, hoje em dia é amplo. A facilidade de se comunicar com as pessoas é muito grande, hoje em dia não é difícil. E o negócio é meter a cara e ir atrás, sabe? Eles poderiam ter feito muito mais coisas. Mas eu gostei muito. Como todo evento, assim, a parte da comida, que é bem papo de gordo, né? Já. Da comida. Eu achei um pouco cara, mas tinha umas coisas muito boas. Tinha um stand enorme, uma coisa enorme que era só de doce, que era de morrer, assim. Os lariquentos iam pirar. Nós comemos um canole, um dos melhores canoles que eu já comi na minha vida, com recheio de doce de leite, uma coisa impecável, perfeita. Comemos um hambúrguer de um food truck, tá lá. Legal, assim, correto, decente, um preço até razoável, mas tinha umas coisas muito caras. E tinha coisas caras, tinha coisas baratas.
Nós pegamos uns pôsteres que não estavam muito caros, um outro querido lá que nós encontramos, e tinha uma coisa de tudo que é preço, mas eu achei um pouco caro. Eu ainda tô um pouco chocado, assim, perplexo com o Blu-ray do Lobisomem Americano em Londres a 300 pila. Gente, por favor, né? Não, será que eu sou pobre demais, sabe? Tinham outros, né, pra menos. E tinha de tudo que era preço, né? Mas esse, nossa, essa edição agora, se você tem essa edição em Blu-ray que saiu no Brasil do Lobisomem Americano em Londres, segure, guarde num lugar de honra, faça um altarzinho em casa que tá valendo uma grana. É item de colecionadoras. É tipo o box do Cronenberg, que a Versátil lançou, que parece que já esgotou há bastante tempo. Ele é super disputado entre colecionadores. Eu tenho o meu, graças a Deus. Tá igual aqui guardado na nossa estante da coleção, né? E tinha algumas artes, algumas camisetas legais. A gente comprou uma camiseta do Baphomet, muito legal. Comprei uma camiseta da Pat Funk também, aquela camiseta do Brain Dead, que é um clássico da Funk Story, né? Pat Funk, querida, como sempre, é outra que tá sempre sorrindo. Eu nunca vi a Pat séria, assim, ou emburrada, ou mal-humorada, tá sempre sorrindo. Uma querida, adoro a Pat, com seu cabelo verde, maravilhosa. E foi um encontro muito legal, sabe? Você vê... o único cosplay que eu tirei foto foi com um cosplay do Terrifier. Aliás, eu queria ter falado, não deu tempo de falar no debate, por motivos óbvios, né? Do Terrifier. O Terrifier, ele é fruto direto da insanidade do Pato, né? Do New York Reaper, né? Outro clássico dos anos 80, do Lúcio Fulci. Filme controverso, polêmico, brutal. É uma das que nós chegamos a comentar de influências dos anos 80, do horror dos anos 80 no horror atual. E sem esquecer do Genito De Rossi, que foi o maquiador, né, do Alta Tensão, da Alexandre Aja. Ele é um garoto, né, chamou o Genito De Rossi por causa do trabalho dele com o Lúcio Fulci, né, nos anos 80, e trabalhos anteriores dele até nos anos 70. Então, você vê que o terror dos anos 80, ele teve suas influências muito precisas, né, que nós falamos isso no debate, mas também teve... tem ecos até hoje, né? Os anos 80 estão eternamente na moda. Qualquer playlist com músicas dos anos 80 bomba, tem muita gente seguindo, né? Que é uma produção musical muito legal. O pop rock dos anos 80, eu sou apaixonado. Minha playlist dos anos 80 já deve ter mais de 5 horas de música. Acho que até já passou, tá quase com 6 horas. E é uma década maravilhosa. E é isso, né? No debate, gente, da Horror Expo, se alguém estiver me ouvindo, por favor, se essa mensagem conseguir chegar, ou alguém influente que está ouvindo, fale para eles pensarem com carinho, para colocar o Horror Talks num lugar fechado, pelo menos em termos acústicos, que tenha, por exemplo, uma forma de a gente usar um telão para mostrar clipes, imagens, ou projetar imagens. Isso aí ia ajudar muito. E um lugar assim fechado, onde a gente não tenha o barulho do entorno, para ficar uma coisa mais legal. Porque público teve, as pessoas ficaram lá assistindo. A gente até atrasou um pouco para esperar o pessoal chegar, e teve bastante gente, para minha surpresa. Por um evento que estava marcado para 1 da tarde, começou tipo 1h30, e as pessoas chegaram, assistiram, participaram, aplaudiram. E os outros palestrantes, né, tiveram público, né? Teve uma palestra sobre ocultismo, depois da nossa, lá do terror dos anos 80. Depois entrou o Getro falando sobre os filmes extremos, né? Parece que ele se dedicou mais ao que eu até já citei aqui, o cinema extremo francês dos anos 2000. Eu sei que ele adora, ele é fanático, ele adora, eu também adoro, né? É o primeiro movimento, né, do horror cinematográfico desse século, do século XXI, né? Esses filmes franceses deliciosos, maravilhosos, do qual eu falei aqui, o Megalomaniac tem suas influências, principalmente do Mártires. Mas isso eu estou relembrando, né, o que eu já falei aqui antes no início do episódio. Mas foi muito legal. Encontrar o pessoal foi muito legal. Ter conhecido pessoalmente, né? Presencialmente, para usar um termo mais atual. Ter conhecido presencialmente várias pessoas. Foi muito bacana mesmo. Só queria ter contado o menino do Que Diabo é Isso, falado com ele pessoalmente, mas isso não vai faltar oportunidade. E até quando eu for para Porto Alegre, quando finalmente
for chamado, né, meu nome na lista, né, pra fazer a cirurgia que eu tô aguardando, eu vou ficar um bom tempo lá, 1 mês e meio, pelo menos, vai ser um tempo suficiente pra conhecer todo mundo de lá, pessoalmente. Quero participar de uma gravação lá do pessoal do Quem Tem Medo, que eles até já me convidaram. Por coincidência, os dois meninos moram muito próximo de onde os meus pais moram, lá em Porto Alegre, no bairro Menino Deus, e que é um bairro muito gostoso, diga-se de passagem, muito bonito, muito arborizado. E eles moram bem pertinho, por coincidência, as coincidências da vida, assim. E é isso, gente. Foi um fim de semana muito mágico, muito aconchegante. Teve esse abraço gostoso dos fãs. Ai, meninas, muito obrigado por tudo, pelas palavras e todo o pessoal que eu encontrei, todo o pessoal que tirou foto comigo. Pra mim foi muito importante. Nossa, me fez muito feliz. Depois que as meninas vieram falar comigo, antes, depois da palestra, eu quase chorei de me segurar para não vir as lágrimas. Eu fiquei muito emocionado mesmo. Gratidão a todos que falaram comigo, que tiraram foto, que vieram com um sorriso, sabe, com gentileza, porque isso não custa nada. Dar um sorriso, ser gentil, ser educado, isso só abre portas. Anotem isso. Na vida, um sorriso, um ato de gentileza, de empatia, abre muitas portas. Porque virar a cara, ser arrogante, julgar melhor que os outros, isso só fecha. Até as pessoas até podem achar que estão abrindo portas e estão por cima. Não, isso é muito... tem nada a ver. Não é legal, certo? Então é isso, meus amores. Muito obrigado por tudo. Como eu falei, o Mondo Diálogo está nos melhores tocadores de áudio disponíveis. Por favor, compartilhem. Por favor, compartilhem nas suas redes sociais também. E não sei se não gostaram, né? Que ninguém é obrigado a agradar todo mundo. Recomendo aos inimigos, certo? Então é isso. Um bacio.